Fala galerinha do sexto ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai estar iniciando o PET 6, tá bom? Com a semana 1, com o tema A Queda do Império Romano e o Nascimento da Idade Média. Ok? Como é bom estudar história, lembrar da nossa memória, e ainda mais se for o professor Edivaldo. Inicialmente o PET ele vai trazer esse texto aqui, ó, relembrando. O Império Romano atingiu o tamanho máximo no século III. 2 séculos depois, a cidade de Roma perdeu a capacidade de controlar o Império, que simplesmente quebrou em inúmeras partes diferentes. E por que o Império Romano deixou de existir? Um motivo muito forte foi a chegada dos povos bárbaros. Os romanos chamavam de bárbaros os diversos povos que viviam fora das fronteiras do Império. A primeira onda de invasores germânicos começou em 406, quando uma confederação de suevos, vândalos e alanos marchou através do rio Reno. Em 410, os visigodos saquearam Roma. Assim, os povos bárbaros desmembraram o que restou do Império Romano. Ânglos e saxões ocuparam a Bretanha e os francos tomaram o norte da Gália. No ano de 476 d.C., o Império do Ocidente desabou completamente. O último imperador romano foi deposto, com a invasão dos Érulos, os povos germânicos. À medida que se estabeleciam em diferentes pontos da Europa, os bárbaros fundavam reinos. Assim, o que era um vasto território dominado por um imperador tornou-se uma imensa colcha de retalhos. Elementos da cultura romana e da cultura dos povos germânicos começaram a se fundir. Os historiadores chamam este período, de 476 a 1453, de Idade Média, vendo-o como uma era distinta entre o mundo antigo e os tempos modernos. A palavra média indica algo que está entre duas coisas, no meio, e neste caso, entre o antigo e o moderno. A Idade Média é dividida em duas fases. A primeira, do século V ao século X, denominada Alta Idade Média, corresponde ao período de formação e dissolução dos reinos bárbaros e do crescente processo de ruralização da Europa. A segunda fase, que se estende do século XI ao século XV, é chamada de Baixa Idade Média. Nesse período, o fim das invasões, o crescimento demográfico e o aumento da produção agrícola permitiram o ressurgimento das atividades comerciais na Europa Ocidental. Durante esse longo período, ao contrário do que defendiam alguns estudiosos do século XVI, houve inovações tecnológicas, mudanças políticas e sociais, produções intelectuais e etc. Ou seja, a Idade Média foi um período bastante dinâmico. E agora se iniciam as atividades. A primeira atividade diz o seguinte: observe a charge abaixo e explique como ocorreu a queda do Império Romano. A charge ela representa, essa placa aqui mostrando o Império Romano como descendo a ladeira abaixo. Cuidado, queda do Império Romano a 5 quilômetros. E a questão: explique como ocorreu a queda do Império Romano. O que a gente pode estar respondendo aqui nessa questão, pessoal? O fim do Império Romano está ligado a uma série de problemas, como as invasões bárbaras, crises econômicas, o crescimento do cristianismo e disputas políticas internas. Ok? Agora, atividade 2. Como você viu, a expressão bárbaros refere-se aos povos que ocuparam as regiões antes dominadas pelo Império Romano do Ocidente. Embora os romanos os considerassem inferiores, esses povos contribuíram para a formação cultural, política e econômica da Europa Ocidental. Ok? E a gente tem aqui mais uma charge, a invasão dos bárbaros e que bárbaro o seu modelito. O PET, essa edição, essa semana está cheio de piadinha. E aqui vem a questão A da atividade 2. Quem eram os bárbaros e como eles influenciaram a queda do Império Romano? O que a gente pode estar respondendo aqui? Os bárbaros eram povos não românicos. Suas invasões intensificaram a crise do Império Romano. Ok? Agora a questão B da atividade 2.
Cite algumas contribuições dos povos bárbaros para a formação da Europa Ocidental. O que a gente pode estar respondendo aqui? Os povos bárbaros influenciaram profundamente no modo como a sociedade feudal passou a se organizar, tanto na perspectiva do pensamento de lealdade, quanto pelas práticas de organização agrícola. Ok? Agora a questão C da atividade 2. Pesquise o significado atual do termo bárbaro. Então, gente, para estar respondendo essa questão, eu trouxe duas definições desse termo bárbaro. Uma definição tradicional e uma definição popular. Ok? A tradicional diz o quê? O que é o bárbaro? É aquilo que é rude, grosseiro, cruel, feroz e selvagem. Né? Está atribuído a um comportamento bárbaro, comportamento rude, grosseiro, né? Violento. E o uso popular do termo bárbaro? Como a gente pode estar definindo o termo bárbaro de acordo com os termos populares? Bárbaro é aquilo ou quem que é muito legal, que é interessante. Por exemplo, o filme Bárbaro, ou então mesmo essa charge aqui, onde o oficial romano, né, vira para o bárbaro e diz: que bárbaro seu modelito, mas no sentido, né, de elogiar a roupa do bárbaro, né, num sentido de atribuir uma qualidade positiva, né, ao modelito, né, ao visual do bárbaro. Agora a questão D da atividade 2. Os romanos foram preconceituosos ao chamarem os povos germânicos de bárbaros. Eles recebiam essa denominação, de origem grega, pois os gregos não entendiam a língua dos povos do norte. Em sua opinião, atualmente há grupos opostos que consideram o outro bárbaro. Qual a sua posição diante desses conflitos? Ou seja, gente, existem grupos que atualmente consideram um outro grupo, né, um grupo diferente de um grupo bárbaro, né, de um grupo violento, de um grupo inferior, né, assim como os gregos enxergavam os povos do norte. Existe algum grupo atualmente que tem uma visão assim preconceituosa de outros grupos, né, e qual que é a sua opinião diante desses conflitos, diante desse contexto? Então, turma, essa questão é uma questão de resposta pessoal, mas eu vou deixar aqui uma sugestão de resposta para vocês estarem colocando aí. Vocês podem, né, seguir nessa linha ou discordar completamente dessa linha. É só uma ideia, tá bom? Sugestão de resposta. Ainda existem grupos que julgam e diminuem os outros, e que veem aqueles que são diferentes deles como inferiores e menos importantes. Tá bom? Então essa é a minha opinião. Vocês podem seguir ela, fazer a sua resposta seguindo mais ou menos essa ideia, ou fazer uma ideia diferente. Vai de acordo com a sua opinião. Dê a sua opinião, ok? Aqui, pessoal, a atividade 3. O conceito de Idade Média passou por diversas transformações ao longo dos séculos. Esse conceito foi criado na época do Renascimento, por pensadores e artistas humanistas, que acreditavam que esse período foi marcado pela ignorância e pela religiosidade excessiva. Já no século XIX, houve mudanças na interpretação do período medieval, e os adeptos do romantismo passaram a valorizar a Idade Média. Somente no século XX, historiadores procuraram analisar o período medieval e compreender quais foram as suas contribuições para a formação do mundo contemporâneo. A partir de então, o termo Idade das Trevas, uma conotação depreciativa e injusta, passou a não ser mais utilizado pelos historiadores. Agora, pessoal, a atividade ela vai trazer 3 perguntas aqui. A primeira pergunta: é possível questionar essa expressão, a expressão Idade das Trevas, né, tão propagada em relação à Idade Média? A segunda pergunta: quais fatos marcaram o início e o fim da Idade Média? E a terceira pergunta: quais as grandes realizações e transformações deste período? O que a gente pode estar respondendo aqui, de acordo com a ordem dessas perguntas? Primeiro, sim, é possível questionar, devido à importância que o período medieval tem no desenvolvimento dos períodos que o sucedem. Depois, o início da Idade Média é marcado pela queda de Roma, em 476, e o final desse período é marcado pela tomada de Constantinopla pelos turcos,
em 1453. E no final, há inúmeras realizações nesse período, intensos debates teológicos, grandes reinos, formação de novas classes sociais, tecnologias no campo, e no mundo islâmico são notáveis os avanços matemáticos e científicos. Ok? Atividade 4. Leia o texto a seguir sobre hábitos e costumes medievais que ainda hoje fazem parte do nosso cotidiano. Nosso cotidiano está impregnado de hábitos, costumes e objetos que vêm de muito mais longe do que se pode imaginar. Pensemos num dia comum de uma pessoa comum. Tudo começa com algumas invenções medievais. Ela põe sua roupa de baixo, veste calças compridas, passa um cinto fechado com fivela. A seguir, põe uma camisa e faz um gesto simples, automático, tocando pequenos objetos que também relembram a Idade Média, quando foram inventados por volta de 1204, os botões. Então ela põe os óculos, criados em torno de 1285, provavelmente na Itália, e vai verificar sua aparência no espelho de vidro, concepção do século XIII. Por fim, antes de sair, olha para fora através da janela de vidro, outra invenção medieval, de fins do século XIV, para ver como está o tempo. Sentindo fome, a pessoa levanta os olhos e consulta o relógio na parede da sala, imitando o gesto inaugurado pelos medievais. Foram eles que criaram, em fins do século XIII, um mecanismo para medir o passar do tempo, independentemente da época do ano e das condições climáticas. Sendo hora do almoço, a pessoa vai para casa ou para o restaurante e senta-se à mesa. Eis aí outra novidade medieval. Da mesma forma que os medievais, pegamos os alimentos com colher, criada por volta de 1285, e garfo, do século XI, de uso difundido no século XIV. Terminada a refeição, a pessoa passa no banco, que como atividade laica, nasceu na Idade Média. Depois, para autenticar documentos, dirige-se ao cartório, instituição que desde a Alta Idade Média preservava a memória de certos autos jurídicos, escritura, fato importante numa época em que pouca gente sabia escrever. Agora, pessoal, a questão A da atividade 4. Cite exemplos de alguns objetos inventados durante a Idade Média e que ainda fazem parte do nosso cotidiano. Ok? Podemos citar aqui alguns: o óculos, o garfo, a colher, os botões, o xadrez, o jogo de xadrez, os jogos de cartas, os espelhos, os relógios mecânicos, a chaminé, as janelas de vidro, a imprensa, a marca d'água em papel para evitar falsificações, os bancos e o sistema bancário, as universidades, as ferraduras para cavalos, os moinhos de vento, os cartórios de registros, os cintos com fivela. Tudo isso a gente pode colocar aí como invenções da Idade Média. Só um detalhe aqui, pessoal, porque alguém pode falar aí nos comentários que a imprensa é uma invenção da Idade Moderna. Mas não. A Idade Média ela vai terminar em 1453 com a invasão dos turcos em Constantinopla. E a imprensa foi inventada por Gutenberg em 1430, ok? Então está no finalzinho da Idade Média, mas ainda pode ser colocado como invenção medieval, beleza? Agora a questão B da atividade 4. Nos dias de hoje, ainda temos costumes medievais? Cite alguns exemplos. E que a gente pode citar aqui? Quais exemplos a gente pode citar aqui? Ó? Primeiro, o uso de roupas de baixo, de calças compridas. Segundo, observar-se através de um espelho. Terceiro, analisar o clima por uma janela de vidro. Quarto, usar óculos. Quinto, fechar as camisas com botões. Sexto, comer com talheres. Sétimo, jogar xadrez e baralho. E oitavo, olhar as horas em relógios mecânicos. Podemos colocar um nono aí também, que é usar cinto com fivela. Beleza? Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês, tá bom? Semana que vem a gente volta com
a semana 2 do PET 6. Fiquem atentos aí também às atividades do PET 300 anos, tá bom? PET do aniversário de Minas Gerais. Fiquem atentos aí, que é muito importante estar desenvolvendo essas atividades. Escrevam aí suas cartas, tá bom? Façam as atividades do PET 300 anos e não deixem de fazer as atividades do PET 6, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!